Boa noite, vamos iniciar mais uma live. O tema: o direito à moradia na pandemia. Vamos aguardá-los. Bom, hoje, dia 8 de dezembro de 2021, o dia em que se comemoramos o Dia da Justiça. Vamos falar sobre o direito à moradia na pandemia. Pandemia que assola o mundo inteiro com a pandemia. Vamos aguardá-los aqui. Vamos lá, vou adicionar aqui o tema, o direito. Pois não, doutora Helena, né? Eu acertei. Vamos colocar aqui, as pessoas vão entrando, colocar aqui o tema: o direito à moradia na pandemia. Sim, está aqui. Boa noite. Vamos iniciar ao longo do tempo, porque acredito que as pessoas, hoje, por ser comemorado o Dia da Justiça, as pessoas estão com talvez um pouco de preguiça, né? Muitos não trabalharam, né? Aproveitaram o feriado do Dia da Justiça. O trabalho, no caso do estudioso do direito, o estudante, embora feriado, ele prossegue. Eu acredito que prossiga, né? Ou mesmo no feriado. Então, é um prazer tê-los aqui, doutora. Muito obrigado inicialmente pelo apoio aqui ao perfil, e vou pedir, porque as lives, as pessoas estão um pouco cansadas, né? Está chegando o final do ano, e pedir para que apertem o balãozinho, que as pessoas vão sendo notificadas e vão aparecendo ao longo da live. Mas, de qualquer forma, muito agradecido pelo apoio aqui à live. Eu acredito que toda semana, toda quarta-feira, farei uma live aqui no perfil com um tema que aceito, né, no caso das sugestões, porque aqui o canal, o perfil, é para vocês aqui, seguidores. A questão do compartilhamento é em função realmente da conexão, o que vocês preferem aqui no perfil. É claro que, especificamente, o que compartilho aqui é a contextualização do processo civil, né, teoria geral do processo civil, com o ramo do direito material, em que eu atuo como advogado durante quase completa 25 anos. 25 anos desde, no caso, contando desde o início do estágio, desde o primeiro período da faculdade, né, da universidade, faculdade de Direito, até aqui. É claro que já são quase 30 anos de estudando. Praticamente, eu não digo todo dia, mas quase que todos os dias, nesses 30 anos. Impossível todo dia. Mas eu acredito que um pouco nós estudamos o direito um pouquinho a cada dia,
Eu acredito que o conhecimento recíproco, né, o conhecimento é ao longo do tempo. Apenas como se for um aquecimento aqui, eu lembrei de uma situação no primeiro período da faculdade de Direito, como diz os causídicos, né? O mais tempo, né, aqui de conteúdo da questão do direito, nos idos, né, dos idos da década de 90, no primeiro dia de faculdade, um professor que depois se tornou meu amigo, ele dizia, próximo às eleições no Brasil, ele dizia assim, olha, eu vou atribuir 2 pontos na média para quem encontrar a lei seca. A lei seca. Vocês sabem que a lei seca, eu tentando encontrar a lei seca positivada. Eu, Walter Faria Ferreira, pois não, doutor Jorge, eu aqui uma boa noite, porque às vezes eu clico aqui e não consigo replicar, né, o aceno, mas uma boa noite, às vezes trava aqui, mas tudo bem, uma boa noite, doutor Jorge. Então, seguindo, esse professor que se tornou meu amigo ao longo da faculdade, me dizia, ele, para toda a turma, quem encontrar a lei seca, será atribuído 2 pontos na média final dessa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito. Pois não, doutor Rodrigo, uma boa noite. Então, terá 2 pontos. Bom, é claro que no primeiro período eu tinha já uma valise em que lá os livros eram transportados. Eu até, mas não é esse, claro que não, mas mais ou menos assim, ó, era desse jeito, assim, as regras, né, positivadas, né, os compêndios, era desse jeito aqui. Isso aqui é o Código de Processo Civil, né? Claro que esse aqui é o de 1973. Era mais ou menos assim os livros, né? Desse jeito. E eu carregando aquela valise, né, aquele peso, que eu levava sempre para a faculdade, os livros, desse jeito, carregando o livro. Era uma mala, chamada mala 007. Então, para finalizar essa questão, bom, instado, né, a procurar a lei seca, e eu pesquisando, nós não tínhamos o Google, né, claro que não, era a biblioteca, e eu na biblioteca, todo mundo pesquisando, todo mundo. Nada de encontrar a lei seca. Por quê? Porque naquele tempo e no espaço vigia aquela regra de que as pessoas não poderiam ingerir bebidas alcoólicas durante próximo às sessões eleitorais de votação. Não poderia restaurante, bar, não poderia estarem abertos para vender, né, as bebidas alcoólicas em função da eleição. E nada de encontrar, eu não encontrei, eu não me lembro sinceramente se ele atribuiu os 2 pontos ou não, mas o que importa é que procurando, eu lembrei hoje disso aqui, por isso que eu estou aqui falando com vocês. Mas, então, nosso direito, essa disciplina que eu estou falando é Introdução ao Estudo do Direito. Mas nessa disciplina,
é claro que introduzindo, como o nome já diz, a questão do direito, o início, né, como se teve início o direito. Bom, pois não, doutora Costa Maria, né? Uma boa noite. Então, lá se iniciava o meu estudo do direito. É claro que anterior aos bancos da universidade, da faculdade, eu já estudava o direito, porque, como eu disse a vocês, o direito, né, embora na década de 90, seria início do estudo do direito na década de 80, mas eu iniciei na década de 90. Pois não, doutor Jorge. Doutora Guariglia, uma boa noite, prazer tê-la aqui também. Boa noite. Então, seguindo, na década de 80, eu estudei, fiz uma outra universidade, outra faculdade, direcionada à educação. Então, inicialmente eu sou professor, depois eu fiz o direito, mas na verdade seria o contrário, o depois, mas foi no início da década de 90. Bom, regras, e eu na cabeça, na minha maturidade acadêmica até ali, na década de 90, no início, eu entendia que o direito era eminentemente positivado, eram só aquelas regras, como eu falei, era só aquele livro, né? No caso, aqueles livros que eu carregava naquela valise, tá? Livro. Então, o que era isso. E para entender longos e longos anos, para eu iniciar a entender o que seria o ordenamento, o entendimento do direito, né? E não está aqui, está na outra sala, mas eu já compartilhei. Está aqui, eu trouxe. Eu indico que vocês leiam a Teoria Geral do Direito do professor Norberto Bobbio. Eu já compartilhei aqui que o Norberto Bobbio, lá na década de 50, falava da questão do ordenamento jurídico, né? Vocês sabem que para existir um ordenamento, nós temos que ter mais que uma norma. Isso lá na década de 50, Norberto Bobbio já falava isso. Para termos um ordenamento jurídico, temos que ter mais uma norma. Correto? Norma. Nesse caso, para que eu entendesse o que era, foram anos e anos de estudo para saber que não era só a positivação. Então, quem pegou aqui no início, não era só aquela questão lá da lei seca. A lei seca poderia não estar positivada, ou estar positivada naquele tempo e no espaço e a vigência e eficácia dela para que as pessoas não ingerissem a bebida alcoólica, correto? Nas mediações das sessões eleitorais, né? Evitando que as pessoas fossem votar com a manifestação de vontade o quê? Viciada, não é isso? Viciada. Então, aí surgiram obras, né? Depois, essa daqui, professor Silvio Rodrigues, não sei se vocês já ouviram falar, é uma coisa inédita. Dos vícios do consentimento. Se vocês tentarem, os vícios do consentimento, professor Silvio Rodrigues, né? Lá naquela época, os vícios do consentimento, eles eram, por exemplo, a simulação. Vou dar só um exemplo aqui para não sairmos do tema da live, que é o direito à moradia, né? Mas no contexto tem a ver. O vício do consentimento, a simulação era o que? Vocês sabem aqui, podem no chat escrever aqui se alguém tem alguma opinião. Pode colocar, não tem problema nenhum. Contribui aqui com a live. Vou fazer um parêntese para quem entrou agora na live, para clicar no balãozinho, que no balãozinho
surgem as notificações e as pessoas vão entrando na live. Tá? Então, nós compartilhamos os conteúdos para o maior número de pessoas. Não importa aqui só na live, né? Se vocês também puderem compartilhar a live, que ao final eu deixarei gravada, compartilhar para as pessoas. Eu estou fazendo um pedido aqui para que vocês compartilhem aqui para termos a sequência aqui do perfil. E eu digo a vocês desde já que eu pretendo, né, aqui nessa passagem aqui, eu não prefiro não passar porque causa um pouquinho de tristeza, mas nessa passagem nossa aqui, eu pretendo continuar em 2022 aqui no Instagram, pretendo continuar compartilhando o pouco de conhecimento que eu adquiri nesses 25 ou 30 anos, se contar como estagiário, de que eu estudo o direito, né? Estudo o direito. Bom, então eu pedi só para vocês clicarem no balãozinho, quanto mais clicar, mais as pessoas vão aparecendo aqui. Então, finalizando aqui, para não sair do tema, que o tema da live é o direito à moradia na pandemia. Então, o vício do consentimento. O professor Silvio Rodrigues, no tempo e no espaço, lá ele entendia que a simulação era um ato que a manifestação de vontade, contextualizando aqui com a questão da lei seca, lá do que eu falei quando eu estava no primeiro período, né, há quase 25 anos atrás, em que um professor falou que quem conseguisse localizar a lei seca teria 2 pontos atribuídos na média final da graduação no primeiro período de faculdade, introdução ao estudo do direito. Vocês lembram aqui, né? Introdução ao estudo do direito. Aí até outra questão, estudo do direito ou a ciência do direito? A ciência do direito, né? Todos sabemos que nós estamos tratando da ciência do direito, correto? Para termos um parâmetro. Então, o vício do consentimento lá do professor Silvio Rodrigues e outros era em função de quê? Essa simulação o ato era o quê? Anulável. Vocês sabem que hoje a simulação, eu tenho lá, eu simulo um determinado pacto, um contrato, né? Uma avença simulado, ele é um ato nulo, correto? Hoje, pelo nosso ordenamento jurídico, Código Civil de 2002, a simulação é um ato nulo, correto? Então, mas as contribuições do professor Silvio Rodrigues e de outros, nós temos que seguir essas contribuições. Por quê? Né? Nós vamos aprendendo um pouco um com o outro, correto? Então, nesse sentido, o que me fez perseguir, tentar maior esclarecimento e entender o direito, né, desde o início da faculdade. É o que eu digo. Não é todo dia, claro que não, é impossível, mas quase todo dia nós estudamos o direito. Parece que não, mas numa conversa nós estudamos do direito. Numa conversa. Eu posso aprender algo numa conversa. E às vezes num congresso e em uma sala de aula, eu às vezes não consigo aprender o conteúdo. Não é isso? Eu lembro que eu estava dando aula numa graduação, isso ainda alguns anos atrás, e em que não tinha as mídias, os celulares, né, os smartphones. Então, as pessoas ainda liam o jornal, e as pessoas iam para a sala de aula lendo o jornal. Aí, bom, um determinado momento, tinha aquela chamada, né? Ainda tem até hoje, né?
presente, presente, não é isso? Levanta o dedo. Aí uma aluna me disse assim, professor, esse pessoal não estava na sala, eles não estavam aí, mas acontece que a manifestação de vontade ou a boa-fé era dizer que sim. Eu perguntava, tá, eu dava presença, estava lá. É isso? Agora, se a boa-fé, nós tínhamos que provar, não é isso? É assim que funciona. Antes, nessa questão, é o marco, né? De 2002 para trás. É isso? Isso nessa questão das regras que estão positivadas no Código Civil. Antes de 2002, nós tínhamos que provar a boa-fé. Hoje, 2002 para cá, a boa-fé é presumida. Não é isso? A boa-fé é presumida. Mas não importava. Na minha opinião, se a pessoa disse que estava presente, tudo bem. Então, estava lá lendo, ou então lendo o jornal, estava presente. Não importa. O que importa é que estava ali, de certa forma, aprendendo algum conteúdo que eu estava tentando professar alguma coisa ali naquela sala de aula. Nesse sentido. Agora, se a pessoa, eu não tinha como, se a pessoa não estava, estava ali, mas não estava presente, né? Então, eu não podia fazer nada, mas o conteúdo era ministrado e ela dizia, eu estava na sala de aula, ela tinha presença, correto? Tudo bem. O tempo é que vai dizer, não é isso? Mas eu quero dizer, o que eu quis dizer com isso é que não importa, o direito podemos aprender numa sala de aula ou podemos aprender também numa conversa. Eu acredito que todos nós aqui teremos um dia... Olha, eu comecei a aprender o direito. É assim que funciona. Eu comecei a aprender o direito. Porque não por isso é que eu digo, se entender como funciona o ordenamento, pronto. Claro que vai se especializar. Uns de vocês vão se especializar, né? Não é isso? No ramo do direito penal, o ramo do direito empresarial, né? Que era denominado o ramo do direito comercial, o ramo do direito de família, que hoje é o ramo do direito das famílias, correto? Então, é claro que terá uma especialização. Agora, o entendimento do todo de como funciona o ordenamento jurídico é que, na minha opinião, temos que ter uma maturação acadêmica, uma maturação ao longo do que da determinadas abordagens de como a pessoa vai entender o direito. Então vamos aqui. O direito à pandemia, no caso, o direito à moradia na pandemia, desculpa, o direito à moradia na pandemia. Eu coloquei aqui na pandemia porque a pandemia que nos assola, aliás, o mundo inteiro, né? Ficou mais premente com a pandemia nas cidades, né? Temos normas, regras no Estatuto da Cidade, que ao longo do tempo, né, podemos inserir nesse direito à moradia. O direito à moradia está lá na regra e princípio do artigo 6º da Constituição da República de 1988. Está aqui, ó. Quando vocês estiverem com a Constituição da República, eu sugiro no caso aqui, acessar o site do Planalto, né?
que vai estar sempre atualizado no caso da Constituição da República ou outros diplomas legais. Então tá lá, artigo 6º. São direitos sociais a educação, correto? A saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. Não é isso? E o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Agora, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou só dizer a mudança. A mudança, houve a redação do artigo 6º, a mudança, em 2015. Oi, tudo bom, Pedro? Um grande abraço. Então, temos aqui a mudança em 2015, né? A redação pela emenda constitucional número 90. Qual foi a mudança? Alguém sabe? Pode colocar aqui no chat a mudança do artigo 6º? Eu estou falando aqui o direito social à moradia. A moradia, tá? Moradia. A mudança, qual foi? A mudança em 2015 foi justamente o transporte. O transporte. No artigo 6º, a moradia, o transporte, o lazer não tinha. Era a moradia e o lazer, que com a emenda constitucional 64 de 2010. Até então, depois a mudança com a emenda constitucional número 90 de 2015, que ia crescer o transporte. Agora, o direito à moradia. Esse direito à moradia, para iniciar essa questão desse instituto, o direito à moradia, não se confunde com o direito à propriedade, né? Que está lá no Código Civil 2002. O direito de gozar, usufruir, dispor da coisa, né? Alienar no sentido de amplo, né? Alha do proprietário, que é totalmente diferente da moradia. O direito à moradia é um direito social. O direito social que cabe ao Estado, lato sensu, né? União, Estado e município, de acordo com cada das competências. No caso, o município, que são aquelas regras edilícias, aquelas regras que competem ao município, e Estado, União, né, da questão do direito à moradia. O direito à moradia, ele está atrelado ao direito à dignidade da pessoa humana. Foi no sábado, se eu não me engano, eu fiz uma live aqui surpresa, vamos dizer assim, e falei do direito à moradia. E nesse caso eu falei dessa questão premente das cidades, tá? E o direito à moradia justamente difere do direito à propriedade. Difere porque o direito à moradia, por ser um direito social, a obrigação do Estado, lá do censo, de dispor nas políticas públicas a moradia com dignidade, a dignidade da pessoa humana, correto? Então, para ter dignidade, aqueles outros direitos ali sociais, não é isso? Alimentação, transporte, são atrelados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, na minha opinião, Walter, eu entendo que não existe o morador em situação de rua. Acredito que a própria doutrina, a questão da nomenclatura, em função justamente de que situação de rua como que se a rua fosse uma moradia. A moradia, as pessoas
tenham, né, devem ter ânimos de permanecer ali. Para ter ânimos, é preciso ter dignidade da pessoa humana, respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. As pessoas têm que ter acesso a uma água potável, acesso à higiene, acesso a transporte, acesso a uma iluminação, a saúde. E na rua não existe. Por isso que eu entendo que a situação de rua não existe. E por que eu coloquei a pandemia? A pandemia não é para chamar atenção para que vocês assistam a live, não. É a questão de que realmente é premente. Na pandemia ficou muito mais premente essas situações. Hoje eu estou aqui no interior, na região dos lagos. Eu até mostrei para vocês o fenômeno natural que está acontecendo nas praias de toda a região, de todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, que são as algas vermelhas. Por isso que a coloração, o mar está, não está, entre aspas, bonito, porque são as algas. Essas algas não são tóxicas, né? Mas a natureza ela é quase, se não perfeita, porque ela talvez não seja perfeita porque temos os humanos, nós seres humanos. Os humanos não são perfeitos, então acaba que a natureza não sei se é perfeita, mas essas algas servem para alimentar as tartarugas marinhas, correto? Então, esse fenômeno natural que ocorre em toda a região, em toda costa do Rio de Janeiro, vários lugares, servem para alimentar outros seres vivos, como as tartarugas marinhas. Então, o humano olha aquilo, poxa, o mar não está azulado, não é? Não tem aquela a visualização, o visual não está bonito, mas se presta para alimentar as tartarugas marinhas. Então, essa questão do direito também, é lógico, o direito ambiental e o direito está também atrelado a essas situações. E nós, estudiosos do direito, temos que, na medida do possível, né, tentarmos, de certa forma, tentar pensar, raciocinar em função do que se está acontecendo hoje na nossa realidade, né? Estamos aqui conectando um com o outro aqui. Tenho a minha personalidade, não é isso? Walter Faria Ferreira, cada um de vocês. Então, nós aqui, o Instagram, no caso, né? Eu aqui, esses conteúdos, né? O conteúdo, o humanizado, aqui está um humano falando, não é isso? Então, é preciso contextualizar o que ocorre para a interpretação melhor do direito, não é isso? Nessa questão específica do tema da live, que é o direito à moradia, repito, não é diferente do direito à propriedade. O direito à moradia está lá no artigo 6º da Constituição da República de 1988. É um direito social. Esse direito social, por muito tempo, os doutrinadores entenderam que é um direito social, não, o direito social como norma jurídica, correto? Princípio como norma jurídica.
né? Não é questão de ser positivista ou não, é questão de norma jurídica, então eu tenho que aplicar. Eu até falei com vocês sobre a questão da ponderação. De vários doutrinadores, vou citar aqui um, Robert Alexy. O Robert Alexy, quando fala de ponderação, essa ponderação é no sentido da palavra ponderar e aplicar aquele princípio, né? Então, eu aplico aqui o princípio, o direito à moradia. Direito à moradia, que tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana. É necessário. Eu, Estado, eu tenho a obrigação de dispor de uma moradia digna para as pessoas e não numa situação de rua. Eu estou aqui na região dos lagos, correto? Então, é claro que nas cidades, como eu falei, fica mais premente a questão da moradia, mas como estamos na pandemia, mesmo na própria, é o que eu vivencio, no caso a região dos lagos e também o centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, que é também que as pessoas, por exemplo, eu digo ali a Praça da Cruz Vermelha. Praça da Cruz Vermelha tem as pessoas que, erroneamente, né, que dizem que estão em situação de rua, mas as pessoas estão na rua. E cada pessoa ali cada ser humano tem uma história de vida. Eu contei aqui a história do senhor, né, isso, que o apelido dele é Barba, né, Barba. Esse senhor muito educado, como não deveria ser diferente, mas é a questão da invisibilidade, da pessoa excluída, essa pessoa excluída. Então, essa invisibilidade, que inclusive foi tema da redação do Enem, né, que as pessoas fizeram a prova, né, na questão da elaboração textual, né, que não se fala mais redação, o tema, a invisibilidade. Então teríamos que fazer dessa questão toda de contextualizar a questão do incluído e dos excluídos. Então, na verdade, o ser humano, ele, de uma certa forma, ele é excluído, mas nessa situação, que por isso talvez tenham que as pessoas denominam como situação de rua, como se realmente situação, podemos interpretar também de uma situação que seria provisória. Que se é provisória não é para a ciência do direito, para a questão do que nós denominamos a ciência do direito, a moradia não pode ser provisória. Podemos até, alguns doutrinadores falam como morada, estada, estadia é provisória, é isso? Por exemplo, nós estamos vamos viajar, isso aí está difícil, né? Mas vamos viajar para no caso eu saio daqui do Rio de Janeiro, vou vou para São Paulo. Aí no caminho eu estou cansado, eu quero descansar. Então eu vou para uma estadia, não é isso? Uma pousada, um hotel. Eu ali estou naquela situação provisória. Ali eu não tenho não tenho ânimo de permanecer ali para o longo do tempo. Então a moradia tem a ver com ânimos e não com provisoriedade. Então, nesse caso, por isso é que eu digo que situação de rua não é moradia. Então, nesse sentido, no caso, os estados, né, nesse caso, o próprio daqui do Rio de Janeiro, existem políticas públicas para que as pessoas sejam inseridas
de novo, no mercado de trabalho, né? Um senhor como esse que eu digo, Barba, né? No caso, seria inserir para que ele tenha dignidade, né? Que seja observado o princípio da dignidade da pessoa humana. E esses princípios não são observados porque alguém resolveu observar, não. É uma obrigação, surge essa obrigação do Estado, lato sensu, de observar e aplicar esse princípio da dignidade da pessoa humana, que lá é um direito fundamental. Aqui eu estou falando do direito social, que é o princípio do direito à moradia. Pois não, doutor Lucas, boa noite. Então, nesse sentido, é que temos que observar esses princípios, e não na questão da ponderação. Aplicar porque tem que aplicar. Porque quando o intérprete, eu já falei aqui várias vezes, mas eu vou falar de novo, várias vezes, quando eu tenho lá, por exemplo, eu tenho um princípio, eu tenho um princípio, eu tenho vários princípios constitucionais. Eu vou aplicar, no caso concreto, aquele princípio, mas eu não aplico, eu, intérprete, não vou aplicar porque eu resolvi aplicar. Eu aplico porque eu devo aplicar, é o meu dever, não é isso? Como, no caso, Estado juiz, uma hipótese, aplicar aquele princípio. É a questão da ponderar. Tem muitas discussões em relação ao termo ponderar, não é isso? Ponderação, mas o que é pondera é isso, mas não é pondera porque é valor axiológico. O valor axiológico é o valor da sociedade. A sociedade vai valorar aquele fato social. Agora, quando há um princípio, já significa que já ocorreu os valores axiológicos da sociedade que se transformou numa norma jurídica princípio. Ainda que há pessoas que discordem, que dizem que não seria, o princípio não seria norma, correto? Mas eu entendo que o princípio ele é uma norma em espécie, e a regra. Então, deve ser observado e aplicado. E o direito à moradia tem que aplicar. As pessoas não podem, entre aspas, permanecerem na situação de rua. Não pode, né? No sábado passado eu falei com vocês que eu procuro, na minha forma de ser, conversar com as pessoas. Hoje eu conversei, ontem conversei com um senhor próximo aqui na região dos Lagos. Um senhor que está nesse, entre aspas, situação de rua, mas na verdade não existe, né? Esse senhor, o Estado, né, lato sensu, tem que prestar, observar, né? E esse senhor, essa pessoa humana, ela tem que ter dignidade. Então ela tem que ter uma rua, ela não pode estar na rua, ela tem que ter uma moradia, correto? Então, mas não é pois não, doutora Consuelo, boa noite. Então, ela tem que ter a moradia, o direito à moradia, correto? Agora, o Estado tem que prestar as políticas públicas para que essa pessoa tenha uma moradia, que difere, repito, do que é propriedade. É diferente propriedade e moradia. Diferente, propriedade e moradia, né?
Propriedade e moradia. Então, aqui eu tenho a propriedade. A propriedade, ela tem que ter o quê? A função social da propriedade. É outra coisa. É isso? Agora, o que eu estou falando aqui é de moradia. Moradia é diferente da propriedade. Então, o Estado tem que prestar a moradia. Políticas públicas que as pessoas tenham moradia. As pessoas, na pandemia, foram para os abrigos, foram para os hotéis. Não é isso? Por quê? Porque tem que ter a dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que ter o direito, né? O acesso ao transporte, a uma água potável, né? Energia elétrica. É necessário ela tem que ter esse direito. Né? Então, é um direito social que está lá no artigo 6º da Constituição da República de 1988. Esse direito social não está lá por estar. Não, eu resolvi colocar o direito social. Não, o direito social é dever do Estado. Está lá na Constituição da República. A Constituição da República é um parâmetro, né? Claro que nós temos várias discussões em relação aos princípios constitucionais, ainda mais está muito em voga. Isso é muito bom, porque a Constituição de 88, várias emendas foram feitas com a Constituição, mas é claro que com a valoração axiológica da sociedade chegou ao ponto de valorar cada caso concreto. Não é isso? Por quê? Nós estamos no Estado de Direito. Né? Então, o direito à moradia eu falo aqui. Então, nesse direito social aqui, vários têm. Aqui que eu digo no artigo 6º, né? Que é o direito ao transporte. O direito ao transporte foi inserido com a emenda constitucional número 90, que em 2015. Agora, para vocês sempre estarem familiarizados, atualizados, quando forem estudar a Constituição, né, acessem o site do Planalto e cliquem. Inclusive tem lá uma balancinha, clica na balancinha, não é isso? Normalmente abre, às vezes não abre. Então vai estar lá e está sempre atualizado no site do Planalto. 2015. Todos aqui sabiam dessa diferença, que em 2015 foi inserido o direito social ao transporte, no artigo 6º, porque na emenda constitucional de 2010 não tinha. Em 2015 foi inserido o direito ao transporte, que está atrelado ao direito à moradia. No próprio artigo 6º, então, olha lá, no artigo 6º está lá no finalzinho, ó, transporte, moradia, está lá, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, há entendimentos de que a assistência aos desamparados, que nesse caso o Estado só teria a obrigação de prestar assistência aos desamparados. Eu entendo que não. Tem que prestar aqui, ó, o que está aqui no direito social, que é direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, que foi inserido, repito aqui, a emenda constitucional número 90 de 2015, não é isso? O transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Não só desamparados, né? Porque senão vai ser o seguinte, as pessoas estão sem a moradia. É claro que ela vai permanecer desamparada. Então, ela é preciso estar à míngua, estar já no final para o Estado prestar moradia, não. O Estado deve prestar. Tanto é que eu tenho visto aqui, pelo menos eu vejo na TV,
em relação, aqui no Rio de Janeiro, à questão dos assistentes sociais que estão prestando, fazem palestra para inserir as pessoas que estão em situação de rua, né, entre aspas, inserir no mercado de trabalho. Porque nós estamos aqui num país tropical, não é isso? Eu não tenho o conhecimento apenas de leitura, mas num país como o frio, como a Inglaterra, um país que está neve, as pessoas nem que quisessem iriam permanecer na rua. Não pode. Aqui, quando eu falo aqui, eu falo no Rio de Janeiro, tropical, Rio de Janeiro, as pessoas ficam próximas à praia. Eu vejo, porque querem. Porque querem. Tudo bem, mas morar na rua não pode. Não há condições de ninguém morar na rua. Eu já fiquei, é claro que garoto, né, na praia, né, porque eu queria ficar na praia, não queria. Mas é terrível, porque é o chamado relento, né, ao longo da madrugada, ninguém consegue. É preciso de um abrigo, mas o abrigo, esse abrigo é morada, é estadia, não é moradia. Moradia, repito, é ânimos definitivo. Eu tenho que ter dignidade da pessoa humana, eu tenho que ter o acesso à água potável, eu tenho que ter acesso à alimentação, a transporte, a tudo isso. É nesse sentido. Então, eu peço a vocês que compartilhem aqui a live, eu vou deixar gravada, tá? E o objetivo dessa live é justamente para compartilhar essa questão dessa diferença. Propriedade é totalmente diferente de moradia. E moradia é totalmente diferente de estada, morada. Não é provisoriedade. Não há situação de rua. Isso não é moradia. Moradia, temos que ter ânimos definitivos. Moradia, eu tenho que ter a dignidade da pessoa humana, respeitado esse princípio constitucional, que é um direito fundamental, a dignidade da pessoa humana. E o direito à moradia é um direito social. Então, alguém quer fazer alguma colocação, ou quer alguma pergunta, se eu puder responder, ou colocação, eu não sei, eu acredito que 9h20, eu acredito que alguém tem alguma dúvida, que as pessoas vão entrando na live, né? Então, falamos aqui do direito à moradia na pandemia. Coloquei, repito, a pandemia justamente para falar da premência, né? Muito premente agora nas cidades, principalmente a questão da moradia. As pessoas não ter acesso à moradia. As pessoas, mas pasmem ou não, acredito que não, vocês não vão ficar espantados com isso, mas pessoas idosas, pessoas que tinham empregos fixos, pessoas trabalhadoras na rua. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa que está ali é alguma coisa. Foi alguma coisa, é alguma coisa. Estava inserida no mercado de trabalho, as pessoas trabalhavam, as pessoas estudavam, e estão ali, muitas pessoas, não é porque queriam, as pessoas, por exemplo, o êxodo, as pessoas saem do interior, né, e se dirigem para a capital. Na hora não conseguem permanecer, não conseguem ter uma moradia, não conseguem pagar o aluguel. Essas pessoas têm que desocupar os imóveis, então essas pessoas vão parar na rua, né? E essas pessoas não são moradores de rua, não é isso? Não existe. Aí depois criaram a nomenclatura situação de rua como provisoriedade.
para nós, estudiosos do direito, para a ciência do direito, não existe a situação de rua. Existe porque, de fato, é uma situação de rua, mas não tem a ver com o significado do instituto jurídico, do nosso ordenamento jurídico, para denominarmos o que seria moradia. O direito à moradia, temos que ter ânimos definitivo, a vontade de permanecer ali com a dignidade da pessoa humana. Por isso não há provisoriedade. Alguns doutrinadores, os civilistas principalmente, definem muito bem como morada, estada, que seria provisoriedade. Não tem a ver com a questão da moradia, que a moradia nós temos que ter ânimo definitivo, dignidade da pessoa humana. Então, cada vez mais as cidades, nós teremos as pessoas, entre aspas, de situação de rua, situação de rua não existe. Eu não posso morar debaixo de uma barraca na rua, não posso. É isso. E o Estado, ele tem que ir lá. As pessoas têm que ser atribuídas a ela uma moradia. Não propriedade, mas a moradia. A propriedade ela é outra coisa, ela tem um cunho econômico, é outra questão. Eu até falei aqui da questão de que, por exemplo, quando há rescisão ou a resilição de um contrato, existe uma denominada taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação, quando nós realizamos, né, uma avença, pactuamos, né, manifestação de vontade, né, quando eu tenho um contrato, eu tenho os elementos, não é isso? Eu tenho a manifestação de vontade, eu tenho o preço, eu tenho a coisa. Eu tenho lá, eu já falei aqui, da questão do contrato de promessa ao compromisso de compra e venda. A promessa ao compromisso de compra e venda, essas prestações, elas são deferidas ao longo do tempo para que esse preço seja integralizado, né? Esse contrato, essa avença, isso eu comentei aqui, um dos temas dos informativos do STJ, de que rescindido, né? Rescindido, no caso, ambas as partes, ou resilido unilateralmente, a resilição, é atribuído um valor de um aluguel por uma taxa de ocupação. Isso é a propriedade. A propriedade tem, além da função social, ela tem um cunho econômico. Aquele proprietário que deixou de alienar não é só venda. Vocês sabiam disso? Que não é venda. Alienar é alienar, transferir. O locador, que pode ser o proprietário do imóvel, correto? Ele é proprietário, ele aliena a coisa. Ele aliena para o locatário, né? E aliena o quê? Ele aliena a posse dele direta, ele passa a ter a posse indireta. Que quem terá a posse direta é o locatário, então ele está alienando, ele não está transferindo a propriedade, né, lá no registro imobiliário, ele não está transferindo a propriedade, ele está alienando, ele está transferindo no sentido de alienar a posse dele, não a propriedade, correto? Então a alha, é transferir. Nesse caso. Agora, a questão da propriedade, quando é prometida a venda, aquele contrato de promessa ou de compromisso de compra e venda, ele tem uma taxa de ocupação daquele imóvel. Ocupou ali, a pessoa morou ali, né? Habitou a moradia dela ali.
moradia. Então, ela morou ali. Quando ela, no caso, o contrato é resilido ou rescindido, é atribuído uma taxa de ocupação, que isso ainda é eminentemente jurisprudencial. Nós, no ordenamento jurídico, nós não temos... Cadê o livro? Está lá. Isso aqui já é outro. Nós não temos aqui, escrito uma taxa de ocupação positivada, não temos, mas nós temos na jurisprudência, que eu comentei aqui, até um acórdão que a relatora da ministra Nancy Andrighi, nesse caso que eu comentei, era uma questão de a taxa de ocupação. Não tinha taxa de ocupação porque não tinha benfeitoria, era um terreno, né? Eu estou falando aqui no caso de um apartamento. Mas esse exemplo é apenas que eu falei aqui rapidamente. Isso aqui eu tenho que falar com mais tempo, numa outra live, a questão da propriedade, mas para vocês entenderem que moradia, né? Isso é o amarelo ou o branco? Não sei, mas isso aqui, moradia é propriedade. É totalmente diferente. A moradia eu tenho aqui que ter animus domini aqui. Eu posso, na propriedade eu tenho moradia, mas é diferente, que aqui o artigo 6º da Constituição da República diz o seguinte, olha, é o direito social, o Estado tem um dever, a obrigação de prestar a moradia. Não a propriedade, a moradia, correto? Então, a diferença é essa. Agora, a propriedade, ela tem que ter a função social, é isso? A propriedade tem que ter a função social. Mas, no caso, pois não, perfil aqui, dia a dia da advocacia. Boa noite. Para quem entrou agora... Quem entrou, saiu, vou deixar a live gravada. Daqui a pouco eu acredito que eu só vou pedir para que vocês compartilhem aqui a live. Eu vou deixar gravada e vocês deem um ok, coloquem o coraçãozinho no final se gostaram ou não da live. Se não gostaram também, coloca aquele negativozinho, né? Até no meu canal lá no YouTube, tem lá. Se vocês quiserem acessar... É só colocar a Walter Faria Ferreira, Pensando Direito. Aqui tem um link aqui na bio do canal lá do YouTube. Lá tem, né? As pessoas colocam positivo, negativo, a critério, democracia. Mas aqui no Instagram eu peço para que vocês compartilhem, tá? Que toda semana eu vou fazer live, continuar fazendo live aqui, tá? Mas o conteúdo é o que vocês... preferirem. Então eu vou colocar as sugestões aqui de live, tá? E vocês ao longo do tempo nós vamos falando. E se alguém também quiser fazer a live aqui, já estejam convidados. É só falar, olha, eu quero fazer uma live, vamos fazer uma live, agendar uma live. É claro que nós chegamos ao Natal. Aliás, antes de finalizar, dizer a vocês que em janeiro teremos lives onde eu vou tornar a fazer lives com convidados. Então, já convidei aqui, tem 2 amigos e 2 professores que aqui vamos... o compartilhamento do conteúdo da desjudicialização da execução, tá? E outros temas do processo civil. E também uma outra live que foi ontem, que eu fiz o convite, né, que o profissional vai falar sobre a questão de animais, né, direito, né, dos nossos animais, e também justamente sobre o que aconteceu na questão da pandemia, essa questão dos resgates dos animais. Essa pessoa fez vários resgates também, resgate de animais e resgates também de seres humanos, Brumadinho, né? Sabem que teve lá
que estão lá em Brumadinho, lá em Minas Gerais, e vamos aqui fazer várias lives aqui no perfil, mas essas lives serão agendadas para janeiro, porque, não, repito, estamos próximos ao Natal, vamos deixar para janeiro essas lives, mas toda semana aqui, às quartas-feiras, 20 horas, teremos lives e um conteúdo que vocês decidirão qual o conteúdo. Eu vou colocar aqui quais os conteúdos e durante a semana também os conteúdos sobre os informativos do STJ, correto? Então, o pedido aqui é para que vocês compartilhem as lives e os conteúdos que tiverem aqui para o maior número de pessoas possível, para os amigos, para que as pessoas conversem e terem acesso aqui a um pouco aqui dos conteúdos do direito. Bom, alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Eu vou deixar a live gravada e vou finalizar aqui agradecendo a vocês, muito obrigado aqui, doutora Helena e outros aqui que eu peço desculpa por esquecer o nome, mas sinto de toda forma agradecidos pelo apoio aos conteúdos aqui do perfil e um grande abraço a vocês. Então, como falei, todas as quartas-feiras teremos live aqui às 20 horas, não só 24 horas, 20 horas é alguma coisa, né? Que nunca começa às 20 horas. Mas, de toda forma, meu grande abraço e meus agradecimentos a quem ficou até aqui, que teve a paciência, né? Que é a questão temos que ter paciência, mas também que tranquilo, que parece que eu me delonguei muito aqui nos conteúdos, mas, de qualquer forma, eu agradeço do fundo do coração a presença de vocês aqui e, repito, vou deixar aqui a live gravada e se alguém tiver alguma sugestão de lives, de conteúdos, pode passar aqui no direct e nós conversamos e aqui um vai aprendendo com o outro. Um grande abraço, então até a próxima live e até a semana, que vários compartilhamentos que farei aqui nos stories pois não, uma boa noite, um grande abraço a todos e sigam com saúde, não é isso? E acredito que o Natal se aproxima e vamos conversando, desculpa o gerúndio, mas vamos conversando e ao longo do tempo vamos compartilhar um pouquinho, né, o pouco de conhecimento que eu absorvi até aqui e eu prometo que eu vou compartilhar o que eu aprendi, o que eu vou aprendendo e ao longo do tempo eu prometo a vocês que eu vou compartilhar e eu vou permanecer aqui no Instagram enquanto estiver cumprindo aqui a minha jornada na Terra, né? Então, um grande abraço a vocês e tenho aí uma boa semana, estamos no meio da semana, né? Então, muito obrigado, muito obrigado, eu agradeço a vocês, uma boa noite, tá? E até lá. E, repito, peço para que compartilhem essa live para que possamos cada vez mais ter aqui os conteúdos, né? E, repito, eu prometo que estarei aqui em 2022, tá bom? Eu não sei, e vocês também vão estar aqui, tá? Não saiam daqui do Instagram, correto? Então, nós precisamos aqui estar com esse compartilhamento de conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço, boa noite, tchau.